Na A palavra abertura da está com a palestra no senhora. plenário do TRRR, o cerimonialista, servidor uniformizado da Justiça Eleitoral, atravessa a frente da plateia para entregar o microfone à palestrante Tatiana Almada. O ambiente é amplo, iluminado, com cadeiras vermelhas, mesa Bom diretora dia semicircular e a bandeiras ao todos. fundo. Obrigada, Tatiana Ayrton. recebe o Obrigada pelo microfone de forma convite atenta, e ao preparando-se para iniciar sua cumprimento a exposição. todos aqui. É uma honra estarmos aqui para falar de um tema tão importante, tão relevante, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. Então, considerando que o Ayrton já me apresentou, eu gostaria só de deixar bem claro que esse interesse por falar de assédio moral no ambiente de trabalho tem muito a ver com a minha atuação e com a minha formação ao longo dos anos, porque no dia a dia, trabalhando inicialmente com o direito previdenciário, era muito comum A ouvir a palestrante seguinte Tatiana Almada frase: aparece em pé, falando eu ao não vejo a microfone. hora de me aposentar, É uma mulher doutora, de e não pele aguento clara, mais cabelos aquele castanhos ambiente na de altura dos trabalho. ombros, Então, ao usando longo dos óculos e anos, vestindo mesmo blazer que o marrom com foco blusa não clara. fosse Ao inicialmente fundo, vê-se parte do assédio plenário, moral no com cadeiras ambiente de pretas, a trabalho, bandeira do Brasil e a trabalhando projeção com o do direito slide inicial da previdenciário, palestra. isso me despertou uma curiosidade, né? Porque muitas das pessoas, embora gostem do seu trabalho, gostem da área que escolheu, muitas vezes se veem fadigadas, se veem cansadas e se veem constrangidas no exercício da sua atividade profissional, ansiando por uma aposentadoria. Então, em razão disso, é que iniciaram-se assim, eu resolvi iniciar os estudos e as pesquisas na área do assédio moral no O ambiente de ambiente é o trabalho. plenário do tribunal, amplo e bem iluminado, com bancada semicircular de madeira ao fundo, cadeiras pretas de plenário, bandeiras do Brasil e de Roraima e um telão central com a apresentação. À direita, E grandes aí eu vidraças iluminam o aproveito, espaço, já enquanto a plateia falando ocupa as nesse fileiras de cadeiras contexto, vermelhas. para destacar aqui para vocês esse tema, a importância desse tema. Como muito bem foi colocado inicialmente, o CNJ, através de algumas resoluções, passou a destacar a importância desse tema, e isso tem a ver também com esses dados estatísticos dentro das próprias instituições do judiciário. Um rapaz E da em equipe relação a isso, eu técnica de trago um camisa dado escura aqui está para próxima à mesa registrando o momento. vocês do TRT da 11ª região, que envolve Amapá, Amazonas e Roraima, no qual recebeu 105 novas ações trabalhistas sobre esse tema em 2023, enquanto que no mesmo período de 2022 foram 57 ações. Então, houve um aumento significativo aí de mais de 80% nas demandas envolvendo assédio do trabalho. Em 2022, foram ajuizadas 353 novas ações trabalhistas, representando um aumento de mais de 15% em relação ao 2021, quando o tribunal recebeu 305 novas ações. Claro que mais à frente eu vou falar um pouquinho da competência, de quem é a competência para julgar demandas envolvendo assédio moral, principalmente quando estamos falando de servidores públicos, que é o caso aqui de vocês. Mas não teria como falar desse assunto sem trazer essa estatística para vocês e que a gente possa, pela qual a gente faz uma análise de que isso tem aumentado, infelizmente, apesar das medidas iniciadas de prevenção. E no que se refere ao servidor público, embora a competência não seja do TRT, como eu vou falar mais adiante, o caso do servidor público, ele requer uma atenção maior, requer uma sensibilidade maior, porque nós sabemos que na esfera privada é muito mais, digamos assim, não vou dizer fácil, mas o trabalhador tem a alternativa de pleitear uma rescisão indireta, de fazer uma denúncia, de procurar um outro emprego, e, enfim, ele não tem estabilidade.
enquanto que no serviço público, o servidor público que passa por um constrangimento A palestrante desse, que é Tatiana Almada vítima do aparece em assédio pé, moral, falando ao para ele microfone. é muito mais É uma complexa a mulher de pele situação, clara, porque ele cabelos vai levar em castanhos na altura conta dos ombros, toda a usando óculos e trajetória vestindo que ele blazer levou marrom com para blusa chegar clara. àquele cargo público. Ao fundo, Ele vai vê-se levar em parte do conta a plenário, com preparação para o cadeiras concurso pretas, a público, bandeira do o Brasil e a investimento projeção que do ele slide fez ao inicial longo da dos palestra. anos, abdicou de tempo com a família, de tempo com os filhos, para almejar a tão, né, sonhada estabilidade. E aí, quando ele alcança aquele cargo público, ele passa por essa situação tão deprimente, que é tão triste, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. E isso, infelizmente, tem sido recorrente. Então, o servidor público, muitas vezes, ele se submete àquela situação, não apenas por medo de perseguição após uma denúncia, ou por achar que não haverá uma tutela jurisdicional efetiva, mas também por levar em consideração toda essa sua trajetória e toda a sua responsabilidade econômica e financeira com a sua família, com os seus filhos. Então, muitas vezes, ele acaba se submetendo a essa condição em razão da sonhada estabilidade que ele alcançou. Então, nesse sentido, O ambiente é o falar plenário de do assédio tribunal, moral para o amplo e bem servidor iluminado, público com bancada e semicircular de refletir madeira ao sobre fundo, isso, fazer com cadeiras que as pretas de instituições plenário, bandeiras reflitam do sobre Brasil e de isso, Roraima e um telão é algo central com a premente, é apresentação. algo realmente À direita, necessário, grandes porque isso vidraças iluminam o espaço, adoece o enquanto a plateia servidor ocupa as público e, fileiras de cadeiras consequentemente, vermelhas. diminui a qualidade do serviço público prestado. E, por falar em, né, adoecimento do servidor público, muito conhecido, são muito conhecidos os impactos na saúde do trabalhador, principalmente as consequências de cunho psicológico. E aí eu destaquei aqui para vocês algumas doenças psicológicas em razão do assédio moral no ambiente de trabalho. Ansiedade crônica, síndrome do pânico, a síndrome de burnout, né, que muitas vezes A palestrante vem Tatiana Almada precedida aparece em pé, da falando ao prática microfone. de uma É uma mulher discriminação, de da pele clara, prática de um cabelos assédio castanhos na moral, altura dos ombros, do usando óculos e acúmulo vestindo ali blazer de marrom com blusa tarefas, de clara. uma cobrança Ao fundo, excessiva, de vê-se uma parte do jornada plenário, com cadeiras excessiva, pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do depressão, slide inicial da ideias palestra. suicidas, isolamento social e outros sintomas físicos. Então, levando em consideração todo esse contexto, embora seja uma recomendação do CNJ, eu gostaria muito de parabenizar o TRE Roraima pela iniciativa, pelo cuidado em discutir esse tema ao longo dessa semana e também dando uma olhada no site da instituição. Isso não é algo só dessa semana. Nós temos visto que tem existido uma preocupação perene através da comissão com esse tema, visando aí combater essas condutas. Principalmente também, gente, porque a gente sabe que o Poder Judiciário ele tem o dever não só de resguardar, né, o direito da sociedade, dos seus jurisdicionados, mas também de ser exemplo para as outras instituições, para as empresas. Então, como cobrar da sociedade uma conduta, como aplicar o direito ao caso concreto, julgar, que é a função do judiciário, para dirimir conflitos, se o próprio judiciário não for exemplo, em qualquer das suas atuações, quer seja justiça federal, justiça estadual, justiça eleitoral. Tá? Aqui eu elenquei algumas regulamentações sobre assédio moral no ambiente de trabalho. É importante citar, embora muitos de vocês conheçam, mas é importante falar dessa regulamentação, porque sem norma, né, sem o estabelecimento das regras do jogo, não há ordem na sociedade. Então, é importante
que se regulamente o assédio moral, e ele tem sido regulamentado ao longo dos anos, tem sofrido uma evolução. Eu destaco para vocês aí a Lei 8112, de 1990, né, que é o regime jurídico dos servidores públicos federais, que traz essa previsão de punições para condutas abusivas. A palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. Sobre o assédio. A resolução 351 de 2020 do CNJ, que estabelece uma política de prevenção e enfrentamento do assédio moral e sexual no Poder Judiciário, e a norma regulamentadora NR1, que foi atualizada para incluir gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Além de todo esse conjunto aí do ordenamento jurídico interno, não poderíamos deixar de falar de um tratado internacional, que é a Convenção 190 de 2019 da Organização Internacional do Trabalho. Esse tratado é um marco no reconhecimento da violência e do assédio no ambiente de trabalho como violações fundamentais de direitos humanos. Então, essa convenção ela vem para elencar esse tipo de conduta como violação a direitos humanos. E isso é importante porque nós temos o chamado controle de convencionalidade. O Brasil, quando ele se compromete internacionalmente, ele assume o compromisso não só de cumprir aquele tratado, mas também de... O ambiente é o plenário do tribunal, amplo e bem iluminado, com bancada semicircular de madeira ao fundo, cadeiras pretas de plenário, bandeiras do Brasil e de Roraima e um telão central com a apresentação. À direita, grandes vidraças iluminam o espaço, enquanto a plateia ocupa as fileiras de cadeiras vermelhas. Como base para as suas resoluções e para o combate ao assédio moral. De todas essas regulamentações, nós vamos focar aqui na Resolução 351 do CNJ, porque ela traz conceitos essenciais, elementares, sobre o assédio moral no mundo do trabalho, no ambiente do trabalho. Embora ela tenha sofrido alterações em 2023, em 2022, é a resolução base aí utilizada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, essa resolução ela vem definindo no seu artigo 2º o que é assédio moral, inciso 1º, né? Violação da dignidade ou integridade psíquica ou física de outra pessoa por meio de conduta abusiva, independentemente de intencionalidade, por meio da degradação das relações psicoprofissionais e do ambiente do trabalho, podendo caracterizar cumprimento de tarefas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão, difamação ou situações humilhantes e constrangedoras, suscetíveis de causar sofrimento, dano físico ou psicológico. A palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. A instituição não deseja manter em seus quadros, por meio de desrespeito aos direitos fundamentais. No que se refere a essa definição do assédio moral organizacional, temos uma decisão recente, que eu vou mostrar posteriormente para vocês, que aconteceu numa empresa no Pará. O gerente, um gestor daquela empresa, ele era responsável por motivar a equipe, por realizar palestras motivacionais, exigir metas. E, durante esses eventos, ele dançava, ele rebolava, ele fazia gritos de guerra na instituição, e isso, com o passar do tempo, ele foi tão hostilizado
por essa tentativa ali de motivação e por essa conduta, que ele passou a ser constrangido, não apenas pelos colegas, e quando ele demonstrou, né, para os seus superiores hierárquicos que ele não estava confortável em exercer aquela função, ele também foi hostilizado e foi compelido a continuar. A Justiça do Trabalho reconheceu que aquilo era uma forma de assédio moral, obrigar, fazer com que aquele funcionário continuasse realizando aquelas práticas, e ele foi e a empresa foi condenada. Então, é um tipo aí de assédio moral organizacional também. Então, temos que ter muito cuidado dentro das instituições, quer sejam públicas ou privadas, como tratar o trabalhador, o servidor, no caso, e como motivá-lo. Então, eu elenquei aqui algumas condutas que expõem o trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras e ensejam o assédio moral. Destacando também que isso pode acontecer tanto de forma vertical, descendente, pode vir de superiores hierárquicos, como de forma horizontal, pelos próprios colegas, como nesse exemplo que eu acabei de citar, ou de forma subordinada, vertical ascendente, né, do trabalhador, do funcionário para o superior hierárquico. Com críticas públicas e constantes, isolamento forçado, gritar ou xingar o funcionário diante de um colega, isolar um empregado, impedindo sua participação em reuniões e demais eventos de grupo, atribuir tarefas impossíveis ou incompatíveis com o cargo, espalhar boatos minuciosos, criticar constantemente de forma destrutiva o trabalho da pessoa. Já eu vou A palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. Ela vem junta. O praticante do assédio sexual, quando ele não tem êxito ali na sua intenção, naquele dolo, ele passa a praticar o assédio moral. Então, muitas vezes, eles vêm entrelaçados, essas práticas vêm entrelaçadas. Então, a Resolução 351 define o assédio sexual como conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos e outros meios, com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, a afetar a sua dignidade ou lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. E aqui, né, esse comportamento, como que exemplos desse comportamento, propostas sexuais em troca de promoção ou benefícios, a famosa chantagem. O ambiente é o sexual, plenário do tribunal, enviar amplo e bem mensagens iluminado, com com conteúdo bancada erótico semicircular de para madeira ao colegas de fundo, cadeiras pretas de plenário, tocar alguém bandeiras sem do Brasil e de consentimento, Roraima e um intenção telão central com a sexual, apresentação. contar piadas ou fazer À comentários direita, com grandes conotação vidraças iluminam o sexual espaço, repetidamente. enquanto a plateia ocupa as Gente, fileiras de cadeiras vermelhas. É muito comum, né, nós vermos nos julgados, nos precedentes judiciais, principalmente quando a gente tem acesso às gravações das audiências, aos vídeos, ou quando a gente acompanha um caso concreto, da questão cultural. Muitas vezes, o praticante desse ato, ele diz, mas eu não tive maldade, eu sempre fiz piada, eu sempre brinquei com isso, e nunca ninguém reclamou, eu sempre enviei esse tipo de mensagem ou de vídeo. Então, existe muito esse contexto cultural aí, mas aí a pessoa que pratica isso, ela tem que se perguntar, eu faria isso em qualquer lugar? Eu mandaria isso num grupo da minha família, onde estão os meus filhos? Eu faria isso num grupo onde estão os meus pais? A palestrante Então, Tatiana precisa Almada sempre aparece se em pé, fazer falando essa ao pergunta, microfone. porque
Porque se ele está É uma mulher causando um de pele clara, constrangimento no cabelos grupo onde castanhos tem na um altura dos familiar ombros, mais, usando mais óculos e vestindo velho, blazer negro, mais marrom com blusa idoso, ou num clara. grupo onde tem uns Ao fundo, vê-se adolescentes ou parte de do outros plenário, membros com da cadeiras família, pretas, a bandeira do provavelmente Brasil e a ele não projeção deve do slide fazer inicial num da grupo de palestra. trabalho, por exemplo, tá? Então, existe muito essa questão cultural aí. E se isso não for veementemente combatido, sancionado, não haverá mudança de comportamento. E, por fim, é importante falar também que essa resolução ela fala da discriminação. Discriminação é definida como toda distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada na raça, etnia, cor, sexo, gênero, religião, deficiência, opinião política, ascendência nacional, origem social, idade, orientação sexual, identidade, expressão de gênero ou qualquer outra que atente contra o reconhecimento ou exercício em condições de igualdade dos direitos e liberdades fundamentais, nos campos econômico, social, cultural, laboral ou em qualquer campo da vida pública. Pessoal, já eu vou falar sobre formas de discriminação que também podem ensejar a prática e o reconhecimento do A palestrante assédio moral. Tatiana Almada E aqui eu aparece em gostaria pé, de falando ao destacar microfone. opinião política, É uma mulher de pele clara, cabelos gênero castanhos na e altura dos gênero, ombros, usando que óculos e são vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao duas fundo, vê-se formas de parte do plenário, com discriminação cadeiras pretas, a bandeira do recorrentes e Brasil e a projeção do reincidentes slide inicial da palestra. nas demandas envolvendo assédio moral. Então, negar a promoção de uma mulher por estar grávida ou em idade fértil é um tipo de discriminação, rejeitar currículos por causa da cor da pele, orientação sexual ou religião, salários diferentes para funções iguais com base no sexo ou etnia. E, mais uma vez, eu destaco aqui a Convenção 190 da OIT. O ambiente é o que vem plenário do elencando, tribunal, foi amplo o e bem primeiro iluminado, com bancada semicircular instrumento de madeira ao normativo fundo, cadeiras internacional pretas de plenário, sobre a bandeiras eliminação do da Brasil e de violência e do Roraima e um assédio no telão mundo do central com a trabalho, usa apresentação. inclusive a expressão À no mundo direita, do grandes trabalho, porque vidraças é iluminam o muito mais espaço, amplo do que enquanto a plateia ocupa as falar fileiras local de de cadeiras trabalho ou vermelhas. ambiente de trabalho, envolve tem uma abrangência muito maior e já vou destacar situações chocantes sobre a discriminação no ambiente de trabalho. E, por falar em discriminação, principalmente no que se refere em gênero, estamos falando aqui do mês de maio, do mês do trabalhador. Mas também vamos aproveitar um ensejo e falar um pouco das mulheres. Principalmente estamos aí diante do próximo domingo, Dia das Mães, então é importante nós ressaltarmos o contexto no qual a mulher está inserida. A palestrante Tatiana E as Almada mulheres são aparece em alvos de pé, mais falando ao frequentes das microfone. condutas de assédio, É uma mulher de o que pele constitui clara, uma das cabelos muitas castanhos na altura violências dos sofridas ombros, no seu usando óculos cotidiano. e vestindo blazer marrom com 47% blusa das clara. mulheres já sofreram assédio Ao fundo, sexual vê-se no parte do trabalho, plenário, gente. Isso com cadeiras praticamente é a pretas, a metade. bandeira do Brasil e a projeção do slide 78,4% inicial da palestra. alegaram que a dificuldade de atribuir responsabilidades, o medo de retaliação são as principais barreiras que impedem de denunciar. E 63,8% avaliaram que as empresas em que trabalham têm políticas ineficientes quando sequer tem alguma política para endereçar o assédio. Essa pesquisa foi uma pesquisa feita em conjunto com o Instituto Think Eva e LinkedIn, intitulado O Ciclo do Assédio Moral no Trabalho. É uma pesquisa riquíssima, lá no final eu deixo o link para vocês. E tem vários aspectos tanto sociais quanto psicológicos. É um trabalho muito interessante, inclusive para vocês abordarem na roda de conversa que vocês vão fazer ainda essa semana sobre os aspectos psicológicos. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas também é uma pesquisa, é um artigo científico que fala sobre essa discriminação em relação ao gênero. Essa pesquisa, ela procurou verificar quais eram as descrições aí das qualidades
dos adjetivos para o trabalhador homem e para a mulher. Como que ele seria avaliado no ambiente do trabalho? E é interessante que os termos utilizados são bem diferentes em relação homem e mulher. Para o homem, ele é descrito, né, como uma qualidade positiva, como analítico, como competente, como A palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. Qualidade carinhosa. Gente, uma qualidade, né, do trabalho da mulher ali no seu ambiente de trabalho. Olha como ela é avaliada, como carinhosa, entusiasmada, enérgica, organizada. E as qualidades negativas? Inepta, ineficiente, frívola, passiva, oportunista, entre outras, né? Então, esses vieses inconscientes aí fazem, a gente precisa refletir sobre isso. E o preconceito muitas vezes acontece de mulher com a própria mulher, né? Quantas vezes a gente não se pega, né, criticando. O ambiente é o plenário do tribunal, amplo e bem iluminado, com bancada semicircular de madeira ao fundo, cadeiras pretas de plenário, bandeiras do Brasil e de Roraima e um telão central com a apresentação. À direita, grandes vidraças iluminam o espaço, enquanto a plateia ocupa as fileiras de cadeiras vermelhas. Quantas vezes no próprio trânsito, por exemplo, não estou nem mais falando de ambiente de trabalho, mas você vê uma mulher ao volante, quantas vezes eu já não ouvi a expressão tinha que ser uma mulher? Então, esses vieses inconscientes, eles existem e eles precisam ser combatidos, principalmente no ambiente do trabalho. E aqui eu trouxe alguns casos práticos, alguns precedentes judiciais, já que a nossa proposta aqui era não só os aspectos jurídicos, mas também aspectos práticos, e esse caso aí é o caso que eu comentei para vocês. A palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. Que desempenhava, tinha um cargo de gerência, de gestor, e ele precisava fazer palestras motivacionais para a equipe, e aí ele fazer gritos de guerra, e essa prática fez com que ele sofresse assédio moral a nível horizontal e a nível vertical também. Ele sofreu de ambas as formas. E é importante falar aqui também. A doutora Tatiana olha atentamente para a participante que pede a palavra. A plateia aparece distribuída nas cadeiras vermelhas. Ao fundo, há um painel de vidro, o telão exibindo casos práticos e equipamentos de gravação posicionados próximos à porta. Se o trabalhador, porque depende, não vai ser uma ação de iniciativa. A iniciativa vai ter que ser do trabalhador. Se ele se sentiu constrangido com isso, coagido e denunciar, pode ser, tem casos semelhantes de reconhecimento de prática de assédio moral. Agora, se ele concordou com isso, se ele não se sentiu obrigado. A doutora Tatiana olha atentamente para a participante que pede a palavra. A caracterização do assédio, ela envolve vários aspectos, né? Como eu citei inicialmente lá. Mas você vai propor para a sua equipe.
olha, nós vamos fazer uma propaganda, nós vamos utilizar as A redes palestrante sociais, Tatiana Almada mas o aparece em pé, empregado, ele falando ao não é microfone. obrigado É uma mulher de a pele clara, cabelos participar castanhos na altura dos ombros, usando óculos dessas e vestindo ações blazer marrom com de blusa clara. marketing da empresa. Ao Ele fundo, tem o vê-se parte direito do ali de plenário, com preservar a sua cadeiras imagem. pretas, a Então, bandeira se do ele não Brasil e a quiser, projeção do slide inicial da ele palestra. não deve ser. Então, para você se resguardar enquanto empreendedor, você tem que verificar, vocês concordam? Tem alguém que não quer ver a sua imagem vinculada a essa propaganda? Ou, para se resguardar, assina um termo. Claro que, posteriormente, esse termo pode vir a ser contestado, ele pode dizer que ele foi obrigado a assinar, ou que ele foi coagido ou constrangido a assinar, mas é uma maneira de você se resguardar também, tanto do ponto de vista documental, quanto das próprias testemunhas envolvidas ali. Tá? Mas, nesse caso aqui, que um pouco se assemelha com a tua pergunta, houve reconhecimento, sim. Já eu vou falar do valor da condenação. Tá? Só que, sobre a competência, não poderia O ambiente é o deixar de plenário falar, do já que tribunal, nós estamos amplo e bem falando iluminado, aqui com com bancada vocês, são semicircular de servidores madeira ao públicos, né? fundo, cadeiras A pretas emenda de plenário, constitucional bandeiras do 45 de Brasil e de 2004, foi Roraima a e um famosa telão reforma central com a judiciária, apresentação. ampliou a À competência da direita, Justiça do grandes Trabalho, vidraças iluminam o espaço, mas enquanto a assim, plateia não se ocupa as fileiras de refere a cadeiras essa vermelhas. ampliação da competência. Houve questionamento através da ADI 3395 e o STF decidiu que que a competência para julgar ações envolvendo o poder público e servidores vinculados por relação de natureza estatutária ou jurídico-administrativa não é de competência da Justiça do Trabalho. Então, quando nós estivermos falando de assédio moral, de condutas específicas e individualizadas envolvendo servidor público, A palestrante competência vai Tatiana ser Almada ou da aparece em Justiça pé, Estadual, falando a ao famosa microfone. Justiça Comum, ou da É uma Justiça mulher de pele Federal e clara, não da cabelos Justiça do castanhos na Trabalho. altura dos Tá? ombros, usando óculos e vestindo Isso blazer de marrom forma com blusa individual. clara. Agora, por exemplo, se o Ao fundo, Ministério vê-se parte Público do plenário, com cadeiras ingressa com uma pretas, a ação bandeira do civil Brasil e a pública, há projeção um do dano slide inicial da coletivo, palestra. há uma prática de assédio moral que extrapola ali a individualidade de um determinado trabalhador, envolve uma coletividade, aí sim a competência seria da Justiça do Trabalho. E aqui só elenquei alguns casos para vocês, e aproveito para falar de como se deve provar o assédio moral, como é que se prova o assédio moral, por todos os meios admitidos em direito, mas existe uma grande dificuldade de se provar o assédio moral. Por quê? Pelo medo de represália, por não se ter medidas efetivas de assegurar, de resguardar a identidade do denunciante, justamente porque o denunciante ele vai precisar descrever como foi aquela conduta. Para descrever como foi aquela conduta, ele vai precisar citar quem presenciou aquilo ali, como se deu aquela conduta. Então, a identidade dele dificilmente vai ser preservada ou resguardada. E aí ele pode sofrer represálias e todo o contexto envolvido no assédio moral. Então, como que se prova o assédio moral? O ambiente é o plenário do tribunal, amplo e bem iluminado, com bancada semicircular de madeira ao fundo, cadeiras pretas de plenário, bandeiras do Brasil e de Roraima e um telão central com a apresentação. À direita, grandes vidraças iluminam o espaço, enquanto a plateia ocupa as fileiras de cadeiras vermelhas. Produtividade, avaliações, todos são meios documentares de se provar o assédio moral. Existe grande discussão com relação a gravações. Eu posso gravar uma conduta que eu estou considerando que é assédio, que eu estou sofrendo. No meio penal, no meio criminal, né, tem muita discussão quanto à licitude dessas gravações, dessas provas. Mas, para fins cíveis aí, de reconhecimento do A palestrante assédio moral, Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. a orientação É uma mulher sempre de que a pele pessoa clara, deve, cabelos sim, castanhos na tentar se altura dos resguardar ombros, de todas usando as óculos e formas, vestindo né? blazer Se a marrom com conduta está blusa sendo clara. recorrente, Ao que fundo, ela vê-se parte informe do o seu plenário, superior com cadeiras pretas, hierárquico, a que bandeira do ela Brasil e a busque projeção do slide inicial da palestra. providências, faça denúncias na ouvidoria, entre outros tipos de medida. E, em último caso ela não
não tenha tido êxito, né, ela pode fazer ali, até para se proteger no próprio WhatsApp dela, ou no próprio celular, ou advertir quem está praticando o assédio. Olha, se você continuar com essa conduta, eu vou precisar registrar isso, né, e ir à frente com a denúncia. É claro que as pessoas não praticam isso. É muito difícil. Os casos que a gente tem acompanhado, e como eu vou mostrar aqui para vocês, a prova é muito complexa. A doutora aponta para a plateia, solicitando que a pessoa que levantou a mão fale. Poucas pessoas. A plateia aparece distribuída nas cadeiras vermelhas. Ao fundo, há um painel de vidro, o telão exibindo casos práticos e equipamentos de gravação posicionados próximos à porta. Infelizmente, quando ela não tem nenhum elemento de prova, nenhuma testemunha ou nenhum documento, não há o reconhecimento da conduta. Infelizmente, tem que haver a prova da conduta e exige, inclusive, a intenção ali, né, de prática desse assédio. Nós acompanhamos um caso de uma instituição pública aqui do estado de Roraima, em que a servidora ela tinha fibromialgia, então ela se sentia, ela passava muito mal de ficar próximo à central do ar-condicionado ali, em todo o ambiente da sala, para onde ela ia, ela ficava, né, e ela sofria hostilização por parte dos colegas e do superior hierárquico, que não tomava uma providência em relação àquilo. E ela pediu autorização, mudou a mesa de lugar para ficar no lugar onde ela sofresse menos, que ela sentia muita dor. Ela juntou laudos médicos do problema de saúde e nenhuma providência era tomada. E quando tinha um feriadão ou quando ela voltava para aquele trabalho, sempre mudavam. A palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. Do superior hierárquico, ele dizia que tinha como resolver o problema se ela fazia chantagens sexuais com ela, se ela cedesse de alguma forma. Então, o caso dessa moça foi muito triste, porque, infelizmente, ela não tinha como provar. Os colegas que estavam no mesmo ambiente com ela não testemunhavam e ela não tinha como elementos de prova. Ela tinha tanto medo daquele ambiente de trabalho que ela não teve coragem de fazer nenhum registro da situação por outros meios. Então, o que aconteceu na época, né, ela denunciou no próprio órgão, foi aberta uma sindicância. O ambiente é o plenário do tribunal, amplo e bem iluminado, com bancada semicircular de madeira ao fundo, cadeiras pretas de plenário, bandeiras do Brasil e de Roraima e um telão central com a apresentação. À direita, grandes vidraças iluminam o espaço, enquanto a plateia ocupa as fileiras de cadeiras vermelhas. Valoração da prova, que é justamente sobre a tua pergunta, né? Prova testemunhal, danos morais configurados, teoria do risco administrativo, sentença reformada. Em primeira instância, não houve reconhecimento e depois houve. O ato administrativo desviado de sua finalidade, imaculado por vício de motivação, reclama anulação, porque a administração pública está adstrita aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, tudo listado lá no rol do artigo 37.
o servidor público exposto à situação humilhante e constrangedora no exercício de suas funções e preterido pelo seu superior hierárquico no tratamento profissional por assédio moral, comprovada a ocorrência de assédio moral, sobretudo quando A palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. Insalubridade, comprovação por meio de prova testemunhal. Deixa eu ver se esse é um dos casos. Não, esse aqui é de São Paulo. Eu quero mostrar para vocês aqui um caso do... Esse aqui é de Rondônia, 2024 também. Eu quero mostrar para vocês um caso aqui esse aqui, assédio moral por servidor público, danos morais reconhecido, comprovado. Eu quero mostrar aqui para vocês esse caso aqui do Pará. Não foi proposital, tá, gente? Eu sou paraense, mas os julgados aí que muitos me chamaram a atenção foram do Pará. Aqui, a sentença foi confirmada em sede de recurso, consignou a responsabilidade civil objetiva do município apelante diante do abalo psíquico sofrido por uma professora em decorrência do assédio moral configurado por perseguição promovida pela diretora da escola de cargo hierarquicamente superior à vítima, por divergência partidária, com redução de carga horária e no âmbito escolar, em violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, que devem nortear os atos da administração pública. Então, o que essa mulher fez com essa servidora, né? E o que mais choca ainda, gente, é o caráter punitivo da pena. Se as sanções não forem efetivas, se as sanções, se a tutela jurisdicional não for capaz de coibir isso, o que vai coibir? O quanto fixado a título de indenização não é condizente com o abalo moral sofrido em concreto e deve ser reduzido para o valor de R$10.000. Aqui tinha sido um pouquinho maior, eu não me recordo quando, e em sede de recurso baixou para R$10.000. Então, será, um questionamento que nós precisamos nos fazer será que R$10.000, né, a palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. Isso tem a ver muito com educação. E já eu vou falar também sobre isso. Quantas vezes você entrava no carro, sentava no banco de trás, principalmente no interior, quem já morou no interior, principalmente quando eu ia para o interior, que eu entrava no carro, a primeira coisa que eu fazia era colocar o cinto. E muitas vezes eu ouvi meu pai dizer, não precisa de cinto não, aqui não tem fiscalização. Hoje as crianças entram no carro, elas já colocam o cinto de segurança. É uma questão de educação. Elas colocam o cinto de segurança, né, porque elas foram educadas a isso, elas foram educadas a se proteger, a se prevenir. O ambiente é o plenário do tribunal, amplo e bem iluminado, com bancada semicircular de madeira ao fundo, cadeiras pretas de plenário, bandeiras do Brasil e de Roraima e um telão central com a apresentação. À direita, grandes vidraças iluminam o espaço, enquanto a plateia ocupa as fileiras de cadeiras vermelhas. Quantas vezes você vai para um aniversário, você vai para um evento, e quando você sai de lá, você vai dirigindo, não, eu não vou beber, mas quando chega lá, acaba ingerindo bebida alcoólica e acaba dirigindo alcoolizado. Isso diminuiu, essas estatísticas diminuíram a partir das sanções efetivas, das multas com um valor elevado, mas tem que haver um caráter punitivo da pena, quer que seja na esfera civil, gente, senão não vai haver mudança. A palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. Se o nível de educação
não é satisfatório e a sanção também não tem um caráter efetivo, não haverá mudança. E uma condenação desse valor aí, a gente sabe que é uma condenação irrisória perto da conduta aí descrita. E agora, no ponto mais relevante, já estou terminando, tá, gente, que é o dever das instituições. Boas práticas incluem normas claras sobre o assédio e as sanções, que, de certa forma, eu já comecei a falar. Então, destaco aqui a resolução 351 do CNJ, a resolução do TRE, aqui, né, aqui do TRE de Roraima, 552 de 2025, que instituiu o Comitê Gestor de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Então, é muito importante que as sanções elas sejam efetivas e que haja uma regulamentação clara sobre o assédio. Gestores diligentes, boas práticas incluem gestores diligentes e treinamentos regulares. E sobre gestores inteligentes, é importante destacar que não adianta só eu ter definido o assédio moral, só definir a prática, e eu acho que a fala e as palestras sobre esse tema também tem que falar com os gestores. Eu destaquei aqui um exemplo, que é um que aconteceu na CGU, na Controladoria Geral da União de Florianópolis. Houve a reforma do prédio. A palestrante lá, Tatiana Almada aparece em pé, eles falando ao mudaram, né, do microfone. prédio anterior para o É uma prédio mulher novo. de pele E clara, uma cabelos determinada castanhos na equipe, altura dos ombros, quando usando chegou no óculos e prédio vestindo novo, blazer na marrom com sala só blusa havia clara. espaço para 3 Ao mesas, fundo, e vê-se eles parte eram do 4 plenário, com cadeiras servidores. pretas, a O que bandeira o do superior Brasil e a hierárquico projeção do fez? slide inicial da Escolheu palestra. 2 servidores, a outra mesa era dele, escolheu 2 servidores, eles eram 4 no total, incluindo o gestor. Ele escolheu 2 servidores e um ficou de fora. A mesa dele ficou de fora, como se fosse ali um secretário, uma antessala. E, quando ele foi demandado, né, o servidor se sentiu constrangido com aquilo, logicamente, ele ficou de fora da equipe, ficou com uma mesa lá fora, e, quando ele foi questionado judicialmente sobre isso, ele disse, mas o que é que eu poderia fazer? Na sala só havia espaço para 3 mesas. E aí, o que é que ele foi questionado? Qual foi o critério que você utilizou para colocar o servidor na mesa do lado de fora? Qual foi o critério de escolha? Eu escolhi aqueles que mais produzem, aqueles mais eficientes. E onde você divulgou esse critério? Onde está publicado que esses eram os servidores mais eficientes? Aí, a palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. Aquilo ali, aquela conduta daquele gestor configurou assédio moral. Por mais que o servidor fosse desidioso, fosse lento, né, por mais que ele tivesse, não foram tomadas as medidas como deveriam ter sido tomadas. Não foi colocado na avaliação, ele não foi devolvido para o RH, nada disso. O superior simplesmente silenciou e, na primeira oportunidade, excluiu, colocou ele para fora da sala. Isso configurou assédio moral, responsabilização. O ambiente é o plenário do tribunal, amplo e bem iluminado, com bancada semicircular de madeira ao fundo, cadeiras pretas de plenário, bandeiras do Brasil e de Roraima e um telão central com a apresentação. À direita, grandes vidraças iluminam o espaço, enquanto a plateia ocupa as fileiras de cadeiras vermelhas. Enseja o assédio moral. Exigência de publicações em redes sociais e listas de servidores. Tem muitos casos, muitos precedentes também, principalmente servidor público comissionado. Né? A gente sabe que essa prática não acontece em Roraima, mas, infelizmente, em outros estados acontece. Então, servidor público que é convidado a postar publicações nas suas redes sociais
Ok, o convite não configura assédio A palestrante moral. Tatiana Se Almada fizer isso de aparece em livre e pé, espontânea falando ao vontade. microfone. Mas já houveram É uma mulher de denúncias pele de clara, servidor cabelos castanhos público na que foi altura dos chamado ombros, para a usando óculos e reunião, vestindo blazer marrom com na blusa clara. reunião ele Ao abrisse fundo, ali a sua vê-se rede parte do plenário, social com e cadeiras pretas, demonstrasse que a ele bandeira do estava Brasil e a seguindo projeção do determinado slide inicial da gestor, ou palestra. determinado prefeito, vereador, deputado ou governador. E isso sim constitui uma conduta abusiva. E mais, questão partidária, lista de servidores. Também existem precedentes no sentido de que uma superior, uma gestora de um órgão público pediu, né, ofereceu vantagens para a equipe que levasse para ela, naquele mês, uma lista com 10 pessoas que fossem consideradas, né, por eles como comunistas, como, entre aspas, esquerdistas. A servidora pediu isso em troca de outras vantagens. Olha o absurdo, o cúmulo disso, né? Constrangendo ali os servidores que têm a sua plena, né, pelo menos em tese, liberdade e convicção política. Então, a ausência de avaliações fidedignas prejudicam o gestor, prejudica a instituição e podem ensejar, sim, assédio moral. Então, se o servidor tem algum problema de produtividade, coloca isso na avaliação dele, para que depois qualquer medida que você venha a tomar não seja considerada assédio moral. Educação e conscientização através de campanhas e palestras e cursos. A palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. E um canal de denúncia seguro e apoio psicológico institucional e atenção psicossocial. Coloquei um link aí para vocês de uma campanha que é feita pelo próprio TRE aqui. Eu verifiquei, né, essas campanhas ao longo de vários meses no Instagram, nas redes sociais, no Facebook, com canais de denúncia. Então, é importante que o servidor ele denuncie e que ele combata também essa prática. E essa fica como reflexão aqui para a gente. O ambiente é o plenário do tribunal, amplo e bem iluminado, com bancada semicircular de madeira ao fundo, cadeiras pretas de plenário, bandeiras do Brasil e de Roraima e um telão central com a apresentação. À direita, grandes vidraças iluminam o espaço, enquanto a plateia ocupa as fileiras de cadeiras vermelhas. É o seguinte, que é através da denúncia que eu vou evitar que outras pessoas passem pelas mesmas circunstâncias que eu estou passando e, né, diminuir esses casos dentro das instituições e, principalmente, dentro do setor público, do serviço público. Tá? Aqui eu coloquei algumas referências, inclusive dos 2 estudos que eu comentei com vocês, e também posso disponibilizar esses slides, caso tenha interesse. Tá? Faz referência ao conteúdo sendo apresentado no quadro branco em destaque ao fundo. Todos na plateia aplaudem. O cerimonialista, posicionado à direita da cena, segura o microfone enquanto conduz a transição da apresentação. Ele usa o uniforme institucional do TRE e mantém postura formal, direcionado à palestrante. Desembargador Mozarildo, em nome das nossas coordenadoras, das nossas comissões, né? Doutora Cici e doutora Joana. Eu vou pedir para o rapaz mostrar para vocês. Só um instantinho. Que, assim, como a doutora falou, né, nós temos aqui no TRE, no nosso site, nós temos a página voltada para as ações das comissões. Então, quando você entra no site, você clica lá em cima, você vai nesses 3 pontinhos. Isso. Institucional. O cerimonial tem cabelos curtos grisalhos, óculos retangulares e camisa polo azul marinho com o emblema do TRE, segurando o microfone com postura profissional. Então, você vai encontrar a página da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio. Isso tudo dentro da nossa página, né, na internet. Pode clicar. Então, aí você tem todas as ações que nós executamos durante o ano inteiro. Faz referência ao conteúdo sendo apresentado no quadro branco em destaque ao fundo. Também pode baixar. Também está tudo aí.
as atas das reuniões, quando as comissões se reúnem. Nós temos então nós temos 4 âncoras nessa página, né, que é a apresentação, o que é a comissão. Nós temos os links das ações, das campanhas, dos eventos que são realizados pela comissão. Temos também um link com toda a legislação, né, todas as portarias, todas as resoluções do CNJ, né, que regem essa temática. Pode subir um pouco mais, por favor. Pode subir. Subir. Aí, não, desce um pouquinho mais. Aí. Aí. Então, olha, são 4 âncoras. Temos as campanhas. Então, você clica em cada âncora, a apresentação, a gente demonstra, né, o que se caracteriza cada tipo de assédio sexual, assédio moral, discriminação. Nós temos o nosso canal de acolhimento, né, onde tem um formulário. Todos os formulários e requerimentos, eles são sigilosos, eles somente... O cerimonial tem cabelos curtos grisalhos, óculos retangulares e camisa polo azul marinho com o emblema do TRE, segurando o microfone com postura profissional. Então, essas 2 pessoas, elas recebem, fazem a análise, né, e, se tiver características de assédio, convoca os outros membros da comissão para terem, né, acesso ao assunto. E, nessa outra aba, são todas as legislações e normas que regem a temática, né? Todas as portarias do TRE, todas as resoluções do CNJ. Então, essa página está completa. Por exemplo, hoje já vai entrar o link da palestra de agora que a gente aconteceu, então ela é atualizada diariamente. Então, todas as notícias que vocês procurarem, todas as dúvidas estão nessa página, dentro do nosso site oficial. Tá bom? A dona Ellen quer falar alguma coisa? Nossa secretária de Gestão de Pessoas. Deixa eu só fazer uma observação antes da Ellen. Aproveitando o ensejo, né, da publicação dos dados aí no site, uma mudança de paradigma também, que tem sido muito estudada, é a divulgação estatística. Né? A palestrante Tatiana Almada aparece em pé, falando ao microfone. É uma mulher de pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, usando óculos e vestindo blazer marrom com blusa clara. Ao fundo, vê-se parte do plenário, com cadeiras pretas, a bandeira do Brasil e a projeção do slide inicial da palestra. Assédio moral dentro do TRT. Aconteceu um assédio moral dentro da Universidade Federal, dentro do IFE, dentro da UE. Então, aquilo era muito velado. Bora resolver o problema, vamos, né, fazer com que isso se apague o quanto antes. Essa conduta já tem sido, pelos cientistas e pelos especialistas na área, que isso é errado. Pelo contrário, tem que se divulgar. Aconteceu, houve punição, houve acolhimento das pessoas envolvidas, os servidores envolvidos. Isso tem que ser demonstrado dentro das instituições, com dados estatísticos, e não se tornar uma coisa velada, como muito era praticado anteriormente. Ainda mais falando sobre divulgação, a gente está finalizando, né, que vai acontecer, todo ano nós fazemos. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não lembro, mas respondeu e não lembra. Todo ano a gente faz a pesquisa, né, sobre as ações de prevenção ao assédio. Então, para a semana vocês já vão receber o linkzinho. Eu peço que, eu sei que é chato, está respondendo, mas respondam, isso ajuda muito, né, na elaboração das ações pelo tribunal. Né, então, vocês vão receber um O cerimonial tem cabelos curtos grisalhos, óculos retangulares e camisa polo azul marinho com o emblema do TRE, segurando o microfone com postura profissional. Ajuda muito nas nossas políticas. E amanhã, né, como eu falei, essa semana é uma semana inteira voltada às ações de prevenção. Amanhã nós teremos uma capacitação, né, com o doutor Fernando Veloso, lá do TRE do DF. Está aberto para todos os servidores. Tá? Vai ser uma capacitação online de 2 horas. Então, a gente já botou no grupo do WhatsApp institucional o link para as inscrições.
E na sexta-feira também teremos outra capacitação voltada para os chefes de setores e magistrados, né? Também dentro dessa ação, dentro dessa semana das ações voltada para a temática. Aponta para a plateia à sua frente, mediante pedido de fala de alguém. A plateia aparece distribuída nas cadeiras vermelhas. Ao fundo, há um painel de vidro, o telão exibindo casos práticos e equipamentos de gravação posicionados próximos à porta. A participante senta na última fileira e usa blusa preta. Pronto. Outra participante pede a palavra. A plateia aparece distribuída nas cadeiras vermelhas. Ao fundo, há um painel de vidro, o telão exibindo casos práticos e equipamentos de gravação posicionados próximos à porta. Eu já vi, como a colega falou, inúmeros servidores chorando aqui dentro dos corredores do tribunal, né, que é servidor antigo, por causa de assédio. Então, tipo, será que tomaram alguma providência? Houve, de fato, alguma coisa? A partir do momento em que a gente tem ciência desses números, isso vai estimular as pessoas a denunciarem, porque não, olha, realmente é tomada uma providência em relação a isso. Não precisa de uma censura, mas é importante. Então, essa semana ela está sendo voltada exatamente buscando isso, que todos os servidores saibam e entendam que existem as comissões. O cerimonial tem cabelos curtos grisalhos, óculos retangulares e camisa polo azul marinho com o emblema do TRE, segurando o microfone com postura profissional. Então, o que isso vai incentivar? As pessoas sabem, porque assim, eu vejo uma pessoa chorando, mas ela sabe que existe onde ela procurar. Então, é isso que a gente quer com essas ações. Essas ações são para isso, são para conscientizar que existe o local onde elas procurarem, né, o acolhimento. Existem pessoas que estão trabalhando. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou dizer, todo mundo vai ficar sabendo? Não, como eu falei, é sigiloso. Então, quando a pessoa vem nos procurar para um acolhimento, a gente não sai dizendo que a pessoa procurou a comissão. Às vezes as pessoas sabem porque até a mesma pessoa diz, eu fui falar com a comissão, eu fui falar com o Ayrton. Entendeu? Aí começa, mas assim, as pessoas elas têm que ter na cabeça que elas não precisam ter medo, elas não devem ter medo. Elas podem procurar a comissão. Então, essas ações que a gente faz muita ação nas redes sociais. O cerimonial tem cabelos curtos grisalhos, óculos retangulares e camisa polo azul marinho com o emblema do TRE, segurando o microfone com postura profissional. Que a gente passa o e-mail da comissão, é um e-mail sigiloso, vocês podem ter certeza. Não tem mais do que uma pessoa que abra esse e-mail todo dia.
Isso eu digo para vocês com toda a segurança. Apenas uma pessoa abre essa caixa de e-mail todos os dias e passa para o juiz correspondente, se for um caso de primeiro grau ou se for um caso de segundo grau. Quanto à questão da divulgação dos dados, nós já recebemos, né, por parte da comissão, essa solicitação. Essa solicitação já foi levada para as duas juízas, né, como eu falei, que são duas comissões separadas. Então, eu estou aguardando o retorno delas para a gente exatamente fazer essa ampla divulgação. Todas as ações da comissão, elas são amplamente divulgadas nessa página. Então, essa página é muito importante que vocês disseminem entre os colegas dos setores de vocês. Que eles têm nessa página toda essa publicidade. Ah, Ayrton, você falou que vai ter uma pesquisa. O cerimonial Depois tem que a cabelos pesquisa curtos for grisalhos, feita, óculos a gente retangulares e vai camisa fazer o polo azul apanhado dos marinho com o dados. emblema do Também vai ser TRE, publicado segurando o nessa página. microfone com É uma postura determinação profissional. também do CNJ que a pesquisa, o resultado final, ela seja divulgado para todos os servidores. É porque é relativamente novo, né? Assim, essa campanha é relativamente nova. A própria resolução do CNJ é de 2020. Isso. A resolução que instituiu a prevenção no âmbito do CNJ é de 2020 e a resolução que instituiu essa semana de maio é de 2022, porque já é entendível que maio é o mês de prevenção, né, e enfrentamento ao assédio. Só que o CNJ ele pegou e fez assim, vamos criar uma semana. Então, essa semana, primeira semana de Ao maio, fundo, vê-se a não é mesa só no diretiva do TRE de plenário, Roraima. com cadeiras de encosto alto, Em todos os microfones tribunais distribuídos do e a bandeira do país Brasil está se parcialmente visível. trabalhando a temática de Há também prevenção painéis de vidro nessa que deixam primeira entrar semana de luz maio. natural, E compondo ano um passado, a ambiente primeira institucional semana, e bem porque iluminado. como maio geralmente tem o dia 1º é feriado, né? Então, às vezes, a semana fica um pouco cortada. Então, a gente usa uma semana inteira, logo após o feriado. Outra participante pede a palavra. Tá. Isso. Às vezes tem um aspecto cultural que a gente faz sem intenção nenhuma, sem maldade nenhuma, e que pode ofender o colega. E aí, para estabelecer um parâmetro, o que eu posso, o que eu não posso. O Jonathan, pode subir um pouquinho. Vai na aba 2, apresentação, por favor. Pede ajuda à equipe que está à sua Isso. frente, fora da Desce um nosso pouquinho. enquadramento. Pode descer. Aqui nós temos a cartilha de prevenção. Pode baixar um pouquinho mais. Aí. Nós temos a cartilha em PDF. Ela foi elaborada em 2023. Ela está sendo atualizada. Ela vai entrar no ar hoje, a edição de 2025. Além disso, em novembro, a comissão aqui do TRE, com várias outras comissões do país, participaram do encontro lá no CNJ, onde todas as práticas de todos os TREs foram divididos conosco. Então, inclusive, as nossas práticas que nós fizemos em 2023 e 2024 constam nesse relatório. Então, ele também vai ser incluído nessa página, que o CNJ fez a devolutiva, né, depois do encontro, e juntou todas as práticas de todos os tribunais, regionais, judiciais, TJ, TRT, todos. Compilou e criou as boas práticas que foram executadas por todos os tribunais no ano anterior. Então, ele também vai entrar nessa página aí. Então, como eu digo para vocês, essa página está alimentada com muitas informações. Tá? E são informações muito, muito interessantes. Além das informações nossas, feitas por nós, TRE, também tem as práticas dos outros tribunais, que nós também postamos aí nessa página. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Que eu relatei aqui, que eu já vi, não são recentes. E que, de fato, depois que foi instituída a comissão, 2021. houve uma melhora muito grande, principalmente na questão do assédio moral. A plateia aparece distribuída nas cadeiras vermelhas. Ao fundo, há um Sabiam painel que de estavam vidro, passando o telão isso. exibindo casos Um exemplo práticos que e equipamentos de a gravação doutora falou, né, a posicionados questão próximos à porta. da pessoa que botou a outra embaixo da central, né? Mas o assédio moral que eu estou me referindo, que era o mais comum, era aquele do superior mesmo, praticamente te devorar. Já vi uma melhora muito grande.
Então, isso é o que eu digo. Isso tem que ser. É por isso que a gente sempre pede para vir o máximo de pessoas possíveis. Porque isso O precisa cerimonial ser tem cabelos disseminado, curtos né, grisalhos, pros colegas. óculos retangulares Então, e ela camisa falou, polo azul uma marinho com o cartilha. emblema do Se você TRE, verificar segurando no o site, microfone é com questão postura de sotaque. profissional. Além da cartilha, a gente ainda, um ponto acima, a gente discrimina o que é cada tipo de assédio. Assédio moral, assédio sexual e discriminação. Além da cartilha e também da carta de compromisso que foi assinada pela alta gestão do TRE. Né? Então, como eu digo para vocês, essa página ela é atualizada semanalmente. Então, a última atualização foi 20 de março. Então, hoje já vai entrar uma nova atualização nela. Ela é constantemente alimentada com informações. E o principal é a nossa disseminação. A gente informar para os colegas, olha, tem essa página, tem esse canal, tem esse e-mail, existe uma comissão no âmbito do 1º grau, composta pela juíza doutora Cici, André, não vou conseguir recordar os nomes de todos. Nessa comissão, nós temos representantes da associação, nós temos representantes do grupo LGBTQIA+, nós temos um representante dos terceirizados, e estagiários nós não temos mais, porque o CNJ ele tirou essa exigência por conta da rotatividade de estagiários nos órgãos. Então, estava se criando muita rotatividade em refazer portarias, né, refazer comissões devido a essa rotatividade, porque o estagiário passa 1 ano, depois ele pode ou não ficar mais 2 anos. Então, as comissões estavam tendo um pouco de dificuldade nessa... Porque antes era obrigatório. Na primeira resolução do CNJ era obrigatório ter esse. Então, eles tiraram a obrigatoriedade do estagiário por conta dessa rotatividade nos órgãos. Tá? Pergunta? A doutora levanta-se, pega o microfone e inicia sua Primeiro, fala. quero agradecer, Ela usa minha blusa professora estampada querida. em preto e branco, tem cabelos presos e postura firme ao se Também quero dirigir ao agradecer público. a todos pela presença. Minha parte aqui é muito rápida e simples. Parabéns à SGP, está todo mundo aqui. Da outra vez eu pedi encarecidamente que os servidores viessem para esses momentos que a EG promove, que a SGP também promove. Nós estamos em 2 momentos, né, aqui nesse momento agora, em busca do nosso selo, e essa palestra, ela, sabe, assim, quando de grão em grão, essa palestra contribui muito com a nossa reconquista do selo diamante, que eu acho que é esse o objetivo de todo mundo aqui, mas também pela informação. Em 10 minutos eu percebi que A mulher há tem uma cabelos presos, preocupação usa uma muito blusa grande estampada com em tons relação às escuros e denúncias. claros, E acessórios eu quero falar discretos para e vocês mantém que a expressão comissão, séria e segura enquanto ela segura o quer dar microfone. segurança para vocês. E a palavra, na verdade, também é confiança. A gente precisa passar para vocês que vocês podem confiar nesta comissão. Isso é fundamental. Nem tudo vai ser assédio, mas, comissão, passei isso. O que é assédio? Estou imaginando errado? A comissão está aqui para isso, para atender a todos os servidores. A gente está tentando trazer um psicólogo para ficar aqui atendendo os servidores. Seria muito bom que isso acontecesse, inclusive para a comissão, para todo esse projeto. Estamos aí tentando, apesar de já termos aqui o professor Fernandes, que é um dos melhores. A gente pode, de repente, fazer um acordo ali com o Adriano, né? Mas a palavra, gente, que eu queria reafirmar aqui é confiança. Vocês podem ter certeza que esse vínculo de confiança, a comissão está trabalhando muito para que todos tenham plena confiança de depositar o seu questionamento, a sua reclamação, a sua experiência na comissão, para que nós possamos ajudar vocês a todo momento. Peço encarecidamente que vocês conversem com os amigos de vocês, os colegas de trabalho de vocês, para que da próxima vez estejam aqui, acessem quando for online. A gente precisa muito de vocês, a gente não tem como pontuar no CNJ para a gente ter o nosso selo diamante de volta, conquistar o nosso diamante de volta, sem que vocês
nos ajudem, envolvendo todos os colegas de trabalho de vocês, tá bom? Era só isso, obrigada. Obrigado, Ellen. Eu gostaria novamente de agradecer, né, a disponibilidade da doutora Tatiana, né, e agradecer a presença de vocês. E volto a dizer, divulguem para os colegas. Existe a comissão, existe uma página institucional dentro do nosso site, tá? Todas as informações estão lá, tá bom? E muito obrigado. Sim, nós já temos no... eu vou fazer a atualização nova hoje e eu já publico lá, tá bom? Obrigado. A tela de encerramento apresenta o aviso, sessão de julgamento do TRE Roraima e fim de transmissão, em destaque sobre fundo branco com detalhes em azul. Ao lado, surge uma foto aérea de boa vista com a torre panorâmica e áreas urbanas ao entardecer, criando um fechamento institucional e visualmente marcante.